Volume 687 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, de um bicho para outro, porque são carnívoros, todos são bichos. E o bicho irracional é feroz, por causa da energia magnética, são feras bravias. Estamos se aproximando do fim dessa deformação racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e, por estarem vivendo artificialmente, não sentiram as mudanças dessas energias. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças dessas energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a energia racional está comandando a natureza para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para desmaterializar a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu mundo natural, que é um corpo de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Esse é o trabalho da natureza. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros estão botando os livros debaixo do colchão, uma montoeira de livros para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Todos usando modos e maneiras diferentes para desenvolver o seu raciocínio. E o mundo está passando por uma crise que nunca passou. No tempo em que a energia elétrica e a energia magnética governavam a natureza, as coisas eram muito baratinhas. E agora está aí a inflação destruindo tudo. Tudo que o pensamento fez é a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. E por isso ninguém pode mais pensar, porque terminou a fase do pensamento, todos os seus feitos estão a caminho da falência. E como o pensamento e a imaginação estão a caminho da liquidação, por ter terminado a fase do pensamento, tudo isso está a caminho da falência. A falência do pensamento, porque acabou a fase do pensamento e entraram em liquidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer não ousam fazer nada com o pensamento, somente com o raciocínio. Esses que já estão com raciocínio desenvolvido que agem assim, somente com raciocínio. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que o mundo conheça o mundo de todos, conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele, porque passaram a se conhecer. E ninguém sabe de onde são, ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde irá. Vivem todos desconhecidos de si mesmos. E de onde são? São do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estudando a cultura racional, ficarão com raciocínio desenvolvido. Está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Está a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para depois de bem preparados, voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra.
da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, isso por serem de raça racional. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos estão indo à falência. Agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase do desenvolvimento do raciocínio, na fase da racionalização dos povos. E está o mundo nessas condições agonizando. Estamos na era do fogo. Por isso salve-se quem puder e se puder. Tudo isso por estarmos já na era do fogo. Tudo é resolvido a poder de fogo. Quem tem mais fogo é quem vence a guerra. E estamos na era de salve-se quem puder e se puder. E o mundo, todos agonizando dessa forma, e todos vivem agonizando, agoniados, porque o pensamento não foi feito para acertar. No pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam, estão sempre em conflitos uns contra os outros. Essa é a fase do pensamento. E na fase racional vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor de um por todos e todos por um. E vão encontrar a fraternidade, também vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. E vão ver tudo isso existir. Porque nos livros já estão as receitas para a duração da humanidade. E a natureza, milhões de milênios que vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para a humanidade voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e por isso estamos a caminho do fim do mundo. Porque o primeiro mundo está incomodando e está incomodado com o sofrimento de todos que vivem aqui desconhecidos de si mesmos. Porque não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde vieram e para onde vão, não sabem de onde são, por viverem completamente desconhecidos. São de onde? São do primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, por que todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver, e é por isso que vivem assim todos angustiados. E muitos não aguentando e apelam para a morte, por viverem angustiados demais. São as doenças como o câncer, o AIDS, doenças da natureza, moléstias da natureza que não têm cura. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
é porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para deixar de fazer assim, para deixar de ser assim como é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí há milhões de séculos a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo. Hoje todos que passaram a se conhecer estão apelando para tudo, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém aguenta mais a ser um corpo de energia, de matéria que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é, um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é, todos querem ser diferentes. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Há milhões de milênios vem preparando a humanidade, com pena da humanidade, de tanta doença, de tanta epidemia, para voltar ao seu estado natural, voltar ao primeiro mundo, aonde todos são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. E por isso a humanidade quer voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É destruído por doenças incuráveis como câncer, como AIDS, em pouco tempo. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, a definição da vida. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um bicho para outro. Porque são carnívoros, todos são bichos. E o bicho irracional é feroz. Por causa da energia magnética, são feras bravias. E estamos nos aproximando do fim dessa deformação racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento aos pensadores, seja lá onde for. Lá estão os missionários do mundo racional, cumprindo a sua missão de verdadeiros salvadores da humanidade, levando o conhecimento da cultura racional para todos os pensadores. Mas existem os fanáticos que estão fanatizados por ideologias sem proveito algum, ideologias que não têm base, que não têm lógica, que se fanatizam por esses idealismos. Esses acabam ficando aí no chão e se transformando em classes inferiores, por estarem fanatizados por ideologias sem princípio, sem fim, por ideologias misteriosas, enigmáticas, fenomenais. Ficam marcando passo aí dentro do artifício. E o artifício mantendo todos nessa agonia, por estarem ligados à energia magnética, presos à energia filosófica e científica, criadas pela energia magnética, que é a imaginação, e pelo pensamento. Criadas pelo mal puro, que é a energia magnética, e pelo fogo puro, que é a energia elétrica, por pensarem que no pensamento e na imaginação está a solução, por progredirem de uma maneira insustentável. E de forma muitos recusam a se conhecer, por estarem dominados por essas duas energias, pelo mal puro, que é a energia magnética, e pelo fogo puro, que é a energia elétrica. Dominados por essas energias não encontram solução satisfatória, porque os desacertos continuarão de uma forma tal que os pensadores não vão poder resistir, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haviam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores,
Como aí estão todos sendo lapidados nessa classe de sofredores imortais pelos desacertos do pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia desacerto na vida dos pensadores, que há milhões de milênios todos vêm pensando, procurando acertar e sempre por acertar, e até hoje aí estão os desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia mais desacertos na vida dos pensadores. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e já eram para dar por ela, que o pensamento não foi feito para acertar. Porque há milhões de milênios que todos vêm procurando acertar e sempre por acertar. Já eram há muito para terem dado por ela, que o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar os pensadores. Por isso estão aí como sofredores imortais e sendo destruídos pelos desacertos do pensamento, para ver que já eram para ter dado por ela muito, que o pensamento não foi feito para acertar e procurar raciocinar. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje mantêm os pensadores aparentemente certos pelo poder da força. E pelo poder da força que todos vêm mantendo o pensamento dos pensadores, e de uma disciplina rija e de leis rijas para reger os pensadores que sempre viveram desequilibrados, dando que fazer às forças que regem todos e às leis que regem todos. E por isso está aí o resultado do pensamento, o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Está aí o que é o fim do pensamento. O fim do pensamento causou essa fase de salve-se quem puder e se puder. E esta fase de salve-se quem puder e se puder causou o desrespeito. E por isso ninguém respeita ninguém. E o desrespeito causou essa grande mortandade que está se passando no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou e o pensador perdeu o direito de viver. E por isso estão passando por esta era do fogo. E esta era do fogo causou a fase de salve-se quem puder e se puder. Quando acabou a fase dos selvagens, os selvagens perderam o direito de viver e por isso foram todos dizimados pela própria natureza, porque começou o início da fase da civilização, que é a fase do pensamento. E assim a fase do pensamento terminou. Os pensadores perderam o direito de viver, e por perderem o direito de viver, está aí esta fase de salve-se quem puder e se puder. E que a solução para encontrar o equilíbrio de todos, o equilíbrio verdadeiro, está no desenvolvimento do raciocínio. Se não desenvolver o raciocínio, pensando irão de mal a pior, como estão vendo que estão todos indo de mal a pior no mundo inteiro. Os pensadores estão indo de mal a pior, porque no pensamento o desequilíbrio, porque terminou a fase do pensamento. E no raciocínio o equilíbrio, porque a energia que está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Volume 688 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar primeiramente pelo astral térreo. E vão correr toda essa hierarquia. Depois que correr toda a hierarquia do astral térreo, vão para a hierarquia do chão, passar por tudo que é bicho. Vão passar pela hierarquia do chão. Muitos são vegetarianos. O vegetariano está certo, porque só come legumes. O ser humano nasceu do chão.
é um vegetal com forma de animal racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento, então não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. E por viverem artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Por viverem artificialmente. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, aperfeiçoando a humanidade para voltar para o seu estado natural, porque a natureza está com pena dessa deformação e transformação racional, porque tudo se transforma. E a natureza vem assim preparando a humanidade para, depois de preparados, para levar todos para o seu mundo de origem, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aqui na Terra o que são? Uns corpos de matéria que por si mesmo se destrói. É destruído com o tempo porque tem poucos anos de vida. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça saber como voltar para ele. Porque todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para ele, porque não são daqui. São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Só faz o pensador dar cabeçadas, quebrar a cabeça de um jeito ou de outro. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Como tem se dado com muitos desastres, por isso o pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio não deixa a pessoa passar por isso, porque no raciocínio não há morte. Há a verdadeira paz, há o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E na discórdia está o fracasso da humanidade. E a humanidade, atravessando por esses transes amargos, por essas amarguras sem sossego, um desassossego terrível, sem equilíbrio, porque o pensamento de muitos está secando. Esses que estão com pensamentos secos já não sentem mais o que fazem, são os que cometem muitos desatinos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. O mundo passa por uma história triste de sua existência, e por isso está aí a falência do pensamento. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional, porque o mundo é de transformações.
E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E depois que correr toda a hierarquia do espaço, vão correr toda a hierarquia do chão. É por isso que muitos não comem carne, porque não querem ser bicho, porque bicho é que é carnívoro, porque passaram a se conhecer, saber quem são, saber o porquê que assim são, saber de onde são, saber de onde vieram, saber para onde vão, saber para onde iriam se não fosse a cultura racional. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a essa deformação racional. O mundo está passando por horas tristes, por horas pretas, por isso está aí a inflação, a falência do pensamento. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos pelo pensamento e pela imaginação, estão a caminho da falência, porque o pensamento e a imaginação estão falidos. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento, é por isso que está aí a falência do pensamento. O pensador perdeu o direito de viver, e por isso existe essa mortandade no mundo inteiro, porque estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Porque o pensamento está falido, o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica para meter o pau no pensador, e por isso a vida é de desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica, que está comandando o pensamento para dar uma chuva de pau no pensador. Quem pensa não sabe o que faz, porque com o pensamento não resolve mais nada. Com o pensamento ficam só com os falatórios, ficam com as discussões, discutem. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Porque com discussões ninguém resolve mais nada, não resolve nada de bom para ninguém. Agora, com o raciocínio, vão encontrar a verdadeira paz do verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E tem livros que vai dar a todos como ver o progresso da concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e os conflitos causam as guerras. Por isso as guerras não cessam. Por isso que estão sempre em conflitos. A mortandade não cessa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim dessa deformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. E tinha que chegar o fim de todos serem assim. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, de tantas ruínas, que não se destrói naturalmente. E a fase em que estão passando é a fase do terceiro milênio, é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. E depois de desenvolvido, está pronto para voltar para o seu mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando todos dessa forma para todos voltarem para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar todos para o seu estado natural. Porque a natureza está com pena da humanidade e assim vem preparando todos para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, porque tem pena de tanto sofrimento que vem passando a humanidade. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra.
e vão se transformar primeiramente pelo astral térreo e vão correr toda essa hierarquia. Depois que correr toda a hierarquia do astral térreo, vão para a hierarquia do chão, passar por tudo que é bicho, vão passar pela hierarquia do chão. Muitos são vegetarianos. O vegetariano está certo porque só come legumes. E o ser humano nasceu do chão, é um vegetal com forma de animal racional. E dessa forma, agora na fase do raciocínio, todos tratando do desenvolvimento do seu raciocínio, para se ligarem no pedestal mais alto da vida e do mundo, que é o mundo racional. A vida parecia feia, porque todos viviam como bichos. E por viverem como bichos, julgavam que o mundo fosse de sua propriedade e que não tinham que dar satisfação a ninguém. E assim vivendo igualmente a bicho, pensando ser dono de tudo, como bicho e por isso somente olhando para o chão e para cima muito pouco. Então julgavam e pensavam, o mundo é nosso, tudo é nosso. E se faziam representar como dono do mundo, a ponto de se tornarem materialistas. O materialista julga ser dono de tudo, dono da matéria. E por isso, para o materialista, a matéria representa tudo, como quem diz, a matéria não tem dono e eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E por isso, o materialista, não tendo que dar satisfação de coisa nenhuma, como se fosse dono do mundo, como se fosse dono de tudo, brigando pela matéria, guerreando pela matéria, como coisa que a matéria fosse sua, como coisa que a matéria fosse de sua propriedade, e por isso os materialistas julgam ser donos daquilo que não é seu, para verem o grande atraso que cegou todos e dominou todos dessa forma. O mundo é nosso, estamos aqui para fazermos o que entendemos, e não temos que dar satisfação ao dono disso, porque o dono somos nós. E por isso vamos fazer aqui no mundo o que entendemos de fazer. Para ver a rudez imperando nessas cabeças ocas. E por isso só se vê a matéria acima de tudo, como coisa que a matéria fosse de sua propriedade. Ainda mais dizendo, o dono desse mundo abandonou o mundo e o mundo agora é nosso para nós fazermos o que entendermos. Tanto abandonou que não aparece para ninguém. E assim vivendo enlouquecidos pela matéria, loucos varridos, cometendo só loucuras e ainda mais dizendo, a natureza tem a obrigação de nos manter de tudo, porque ela fez tudo e tem que manter tudo. Que atraso! Somente de quem perdeu toda a noção, de forma que a matéria passou a ter valor. Por isso, toda atenção para a matéria, o dono do mundo sem valor nenhum, e por isso não dão atenção em cima. As atenções são só para baixo. As atenções são só para o chão. Vivência de bichos rudes. Por serem rudes, as monstruosidades e as injustiças imperam. O dono da matéria não existe. Os donos que assim se intitularam são todos que nasceram aí como bicho e quando nasceu já encontrou tudo feito e se intitulou dono de tudo. E por isso não tem satisfação a dar a ninguém a não ser somente a matéria. Todas as atenções são volvidas para a matéria, como coisa que a matéria é a dona de tudo. E assim vivendo, sem saber o que são, sem saber o porquê que assim são, sem saber o porquê que o mundo assim é, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão. Vivendo com essa grande contradição consigo mesmo, por não saberem o porquê que assim são. E por isso endeusaram a matéria de uma tal maneira que a matéria se tornou o Deus de todos, a obediência às atenções somente para a matéria. Vejam o atraso dos atrasos em que se encontram todos. Vejam a contradição do modo de viver, verdadeira vida de bichos. O bicho é tão bicho que não reconhece direitos por ser bicho. Então,
todas as atenções são somente para o chão. Para cima não adianta, para cima, para os bichos, está tudo vazio, e para o chão está toda a consolação dos bichos. E por isso toda a atenção do bicho é para a vida do chão. O bicho só vive com a sua atenção para o chão. Veja o grande atraso. E de forma que dessa maneira, vivendo como bichos, tinham que penar muito, sofrer muito, por serem materialistas, negando dessa forma, com esse procedimento, a existência do dono do mundo, do dono de tudo. E por negar a existência sem a mínima atenção ao dono, sem o mínimo respeito por não procurar se entender com o dono, conhecer o dono do mundo e saber quem é o dono. Vivendo como bicho, com as atenções voltadas só para o chão, negavam a existência do dono e não procuravam se encaminhar para conhecer o dono, por se julgarem dono da terra, dono do mundo e dono de tudo. Para ver o atraso e a rudez, o ponto que chegou. Então muitos diziam, o dono do mundo é a ciência está acima de tudo. A ciência é materialista. E assim vivendo como bichos, como feras bravias, trucidando uns aos outros, como verdadeiros monstros e dizendo, a matéria tudo é, somos materialistas. Um ponto de vista fraco de quem não está regulando mais. Pensamento fraco ou pensamento secou, e por secar, julga-se ser o que não é. Em vez de desenvolver e progredir para encontrar o dono do mundo, não. Fizeram da matéria dona de tudo e por isso dominados pela matéria. Resultado, todos loucos, e por serem loucos está aí a destruição de tudo, se destruindo uns aos outros. Por que a loucura do mundo? Por evolução mal informada. Por isso deixaram de progredir para cima, para encontrar o dono do mundo, que o dono está em cima e não embaixo, para evoluírem e progredirem embaixo. Vejam a contradição e se contradizendo, e todos vivendo contraditoriamente, por isso penando, sofrendo e agonizando. Assim como evoluíram e progrediram para baixo, embaixo, deviam progredir e evoluir para cima, porque tudo isto veio de cima e não de baixo. Mas o atraso e a rudez dominou todos de uma tal maneira que se intitularam donos daquilo que não são. O resultado, tudo pegando fogo. Fogo por todos os lados e o desespero desencadeador. Fogo por todos os lados e daí o desequilíbrio imperando e tudo se destruindo. Para ver o grande atraso que fez com que tudo se multiplicasse em ruínas. Volume 689 do Histórico. O mundo passa pelas horas mais tristes de sua existência, porque está aí a inflação. Todos que já passaram a se conhecer sabem que o pensamento e a imaginação está falido, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que resolver é com o raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para levar uma chuva de pau pela energia elétrica. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. E por viver artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças das energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. E nesse tempo tudo ia muito bem, tudo era muito barato. E hoje entrou a inflação no meio, está tudo muito caro. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Por ter terminado a fase do pensamento, terminou todos os feitos do pensamento, terminou todos os feitos que o pensamento fez e a imaginação.
Estamos em liquidação, está tudo assim desse jeito, em liquidação. E é no mundo inteiro as liquidações. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que todos assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. E para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a sua fase em 1935 e o pensamento está a caminho da falência. E o mundo está nessa penúria, todos penando sem saber o porquê. E por isso todos são corpos de matéria que por si mesmos se destroem. São corpos de matéria reunidas que por si mesmos se destroem. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E vão voltar para o seu estado natural, porque a natureza está preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. Há milhões de milênios que vêm preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a inflação está aí dominando a vida, e o mundo atravessando por esses transes, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde irá, ninguém sabe de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional, porque o mundo é de transformações. Hoje quem passou a se conhecer dá graças a Deus, porque sabe que não vão passar por tudo isso, por todos esses males que está se passando no mundo. Está passando tudo que o pensamento e a imaginação fez. Todos os feitos pelo pensamento estão a caminho da liquidação. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E as mortes são sucessivas. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está em liquidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são. Sabem quem são, sabem o porquê que todos assim são. Sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. E para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E a humanidade, sem saber o porquê de tudo isso, porque vivem desconhecidos de si mesmos. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento não gosta do pensador.
Há milhões de milênios que a natureza vem com esse comportamento. E o mundo passando por essas catástrofes todas do porquê todos vivem desconhecidos de si mesmos. Os terremotos não cessam, os tufões, os tornados. Os maremotos não cessam castigando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa e acaba perdendo a vida. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. E ninguém sabe o porquê da inflação. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento e a imaginação estão falindo, a falência do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Tem que raciocinar. Raciocinando tudo bem, pensando tudo mal. Raciocinando já sabe que vai para o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias são puras, limpas e perfeitas. E é por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Tudo porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. O mundo está passando por essas horas tristes de amarguras. Muitos amargurados não conseguem viver nessa situação, porque sabe que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Não se conformam com uma situação dessas, porque sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Estão apavorados em serem assim como são, e que não é para menos ser um corpo de ruínas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, fomos avisados há muito tempo. Fomos chamados a atenção porque estávamos no caminho errado e não demos a atenção. O resultado é esse que aí está, ser um corpo de matéria podre. Só quem não se incomoda com isso são os materialistas que sabem que nasceram para morrer um dia. E por isso a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Porque não há mistérios, não há enigmas, só há provas e comprovações. Não há mistérios, não há enigmas, nem finitos, nem transfinitos. A cultura racional não tem nada disso. E antes de existir instrução, antes de existir as letras, éramos governados pelo temor. Aí inventaram anjo bom, anjo mau, seitas, doutrinas e religiões.
muitos séculos depois, com muitos bilênios depois, é que começaram a inventar letras depois de muitos bilênios depois de que começaram a inventar as palavras. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos, fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando todos para levar para o seu estado natural. O estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque é a lei da natureza, as transformações naturais da natureza. E o mundo atravessa a história mais grave de sua existência. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, sabem o porquê que todos assim são, sabem quem são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. A fase do pensamento terminou, e por ter terminado a fase do pensamento, todos os feitos pelo pensamento estão a caminho da falência, tudo que o pensamento fez. E o mundo passando por essa infinidade de discórdias, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. No raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. E o pensamento causa os atritos causam os conflitos e os conflitos causam as guerras, todos em conflitos consigo mesmos. E o mundo atravessa essas crises todas sem ninguém saber de nada. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu estado natural e sendo destruído por moléstias incuráveis, preparando assim a humanidade para o primeiro mundo, para ser um corpo de energia de vida eterna. Porque as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas. E no pensamento a discórdia, todos discordando de todos, principalmente os materialistas que desconhecem que a fraternidade existe. Se existisse fraternidade, ninguém morria de fome. Hoje quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. A energia racional é que está governando o mundo para desenvolver o raciocínio de todos, levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, e todos vivendo o desconhecido de si mesmos. Agora quem passou a se conhecer está morto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque as energias do mundo racional são puras, limpas e perfeitas. E essas energias é a causa dessa deformação e transformação racional. Mas foram chamados a atenção, mas não quiseram dar atenção e o resultado é esse aí, deformados como estão. E o mundo passando por essas amarguras todas sem ninguém perceber o que está se passando. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, todos desenvolvendo seu raciocínio para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque no primeiro mundo só há pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. E por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo,
sendo vítimas de doenças incuráveis para voltar para o seu estado natural. Preparando-se a humanidade para voltar para o seu estado natural e que lá são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, para todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e sabendo como voltar para ele, acaba voltando com o desenvolvimento do raciocínio. Volume 690 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. Se são ferozes é porque estão ligados à energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo nesse estado de angústias, todos vivendo angustiados porque a vida está cara, a inflação está dominando tudo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação. A energia elétrica e a energia magnética estão em liquidação porque terminou a fase do pensamento e a liquidação está por todos os lugares do mundo. Tudo em liquidação e tudo falindo porque terminou a fase do pensamento, quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E por isso todos estão nessa classe de animal racional. E as coisas no mundo estão pretas, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falidos, a falência do pensamento e da imaginação, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza há milhões de milênios que vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis, como AIDS, como câncer. Hoje quem passou a se conhecer está morto, está ansioso para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E lá sabe que não há sofrimentos porque são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E todos que são de raça racional querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Agora, os materialistas não querem saber disso, porque pensam que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas, para o materialista, a matéria tudo é. E o que não vale nada e acaba em nada, para o materialista tudo é. O mundo atravessa a situação mais crítica de sua existência, os momentos negros da vida de todos, porque está aí a era do fogo, e causou salve-se quem puder e se puder. Porque quem estiver com os livros nas mãos está salvo. Quem for estudante de cultura racional está salvo, porque o povo do mundo racional salva a pessoa dos momentos difíceis de sua vida. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E quem sabe voltar para ele é estudante de cultura racional. O estudante da cultura racional leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.
E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna e com o seu progresso de pureza. O mundo passa pelas horas mais tristes de sua existência porque está aí a inflação. Todos que já passaram a se conhecer sabem que o pensamento e a imaginação está falido porque terminou a fase do pensamento em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, tem que resolver é com o raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para levar uma chuva de pau pela energia elétrica. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase. E por viverem artificialmente é que não sentiram essa mudança da natureza, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças das energias. E findou-se o fim dessas duas energias que não estão valendo mais nada. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O mundo está passando por uma fase histórica, a fase da inflação. E ninguém pode mais pedir empréstimos, porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão indo à falência do pensamento. Porque sabem que o pensamento e a imaginação, todos os feitos pelo pensamento e a imaginação, estão a caminho da falência. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade com pena do sofrimento de todos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E todos fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio e vai para o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida de animal irracional. É preciso ler todos os dias para conhecer o que é cultura racional e desenvolver o seu raciocínio. Depois dele desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E se são ferozes é porque estão ligados à energia magnética. A energia magnética é o mal puro, e por isso são feras bravias, se transformam em bichos ferozes. E o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Raciocinando, volta. E aí vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Isso é a voz do pensamento. Tudo isso é feito pela natureza para a lapidação da humanidade. Estão passando por horas difíceis, estão passando toda a humanidade.
Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E muitos terremotos, e muitos vulcões, e muitos tufões, e muitos tornados no mundo inteiro. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. O tornado é um vento magnético. Um vento magnético destrói tudo que está em sua frente. E assim é o mundo, está passando por horas difíceis. A inflação está aí pegando fogo. Os empréstimos que fizeram vão todos à falência. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Estamos numa verdadeira calamidade pública, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver. E por isso veio a fase em que nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. O mundo está passando por horas negras, por horas difíceis. Tudo isso por a falência do pensamento. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estão aí nessa classe de animal racional. E a vida se tornou mais ruim do que nunca. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é a fase onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética e tudo era muito baratinho. Tudo ia muito bem. A pessoa tinha prazer de viver porque todos tinham um prato de comida para dar a alguém. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Esses são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E a energia magnética é mal pura, é o puro mal, por isso existem feras bravias. A causa é essa. E há milhões de milênios que vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. A natureza preparando a humanidade com pena de tanto sofrimento para levar todos para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de preparados levar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. Se são ferozes é porque estão ligados à energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal. E dessa forma, agora, nesse momento, todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Esse aqui é o verdadeiro progresso. Sair daí dessa vida de matéria, por daí não serem. E por daí não serem é que penam muito, sofrem muito e depois se transformam em corpos de vidas inferiores e sempre para baixo. E de forma que o progresso de baixo, o progresso do chão, vai cada vez mais para baixo. Por isso se transformando em corpos de vida em classes inferiores, e inferior sempre se multiplicando, sempre para pior. A evolução da matéria, a evolução do mal, a evolução do magnetismo, a evolução da destruição de si mesmo, é um tempo perdido, porque no findar um corpo de vida que perdeu tempo por se findar, se transforma em outro inferior para continuar a marcar passo numa vida sem objetivo.
a vida das transformações e mudanças de corpos de vida em classes inferiores. É um tempo sem proveito por tudo ser passageiro, sofrendo cada vez mais, devido ir descendo e se inferiorizando e multiplicando seu próprio sofrimento, os seus padecimentos sem recompensa de espécie alguma. A recompensa é sempre a desilusão de tudo, e no findar a vida sem recompensa, a não ser a recompensa, perder a vida, depois de tanta luta e de tanto sofrimento. Essa é a deformação do encantado que não se conhecia e por isso não sabia o porquê todos assim são. Esse é o progresso da vida da matéria, do magnetismo, que os materialistas idealizaram por não conhecerem a matéria, julgavam e pensavam que assim iam bem. E hoje, vendo e sabendo que tudo se transforma, no findar um corpo de vida, se transformando em outro corpo de vida e assim se transformando sempre, na luta de procurar o melhor e indo sempre para pior, nas multiplicações das transformações. Então os materialistas procurando acertar e sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicar por as multiplicações das transformações. Então acertar o quê? Quando é que iam acertar desse jeito? Quando é que iam acertar dessa maneira? Nunca. Mas os materialistas cegos pela matéria, por não conhecerem a matéria, julgavam e pensavam que iam acertar. E esse iam acertar já veio de muitos séculos de veteranas eras. Ninguém nunca acertou, nem ninguém nunca poderia acertar, e sim sempre as multiplicações dos desacertos. Mas os materialistas, por não conhecerem a matéria deformada e por não se conhecerem, ser um ser deformado e imperfeito, julgavam que na imperfeição, nessa deformação, fossem encontrar a perfeição, fossem encontrar acertos numa deformação. Tudo isso por não saberem o que são, por não saberem o porquê que assim são, por não saberem o porquê aí estão vivendo, por não saberem de onde vieram e para onde vão. Então viviam nessas condições terríveis contra si mesmo e contra tudo. E por viver contra si mesmo e contra tudo, viviam desencontrando de tudo e desencontrando de si mesmo. E por não se conhecer, o porquê de seu ser e não conhecer a origem da matéria, julgavam e pensavam que iam acertar. E quanto mais procuravam acertar, mais desacertavam e até hoje estão procurando acertar. E assim esta mania da rudez já vem de veteranos séculos de longas eras. Todos procurando acertar e tudo sempre por acertar, e o desespero sempre a se multiplicar. Tudo isso por não conhecer a evolução dessa deformação racional, por desconhecerem o porquê que assim são, tinham que viver assim desconhecidos de si mesmos. E por viver desconhecido de si mesmo, vivendo desconhecido de tudo, vivendo desconhecido de tudo, não podiam de maneira nenhuma ter noção do que está fazendo. Então viviam em contradição consigo mesmo, em contradição uns com os outros, e cada qual idealizando o certo à sua maneira, à sua forma, a seu jeito, e se chocando e entrando em choque uns com os outros. Todos achando que estão certos em uma infinidade de certos, todos diferentes uns dos outros. Então as guerras, as brigas, as lutas para acertar. O mundo já vem assim de longas eras de veteranos séculos. Sempre todos em guerra, sempre todos em luta, sempre todos brigando. Já vem assim de longas eras de veteranos séculos nesse inferno de fogo, uns contra os outros por existir uma infinidade de certos, cada qual com sua ideia diferente, cada qual criando o seu certo, e assim dizendo, eu é que estou certo, o certo é esse. Vem um outro dizendo, eu é que estou certo, o certo é esse. Assim vem um outro, e uma infinidade de criadores e certos. E aí as lutas, as guerras, a mortandade.
cada qual achando que o seu certo é que está direito, que o seu certo é que está melhor, que o seu certo é que vai endireitar tudo, sempre as multiplicações dos desacertos. E assim vem o mundo há longos séculos, essas contendas da disputa do certo, sempre tudo por acertar, e sempre a multiplicação dos desacertos.